Olá, estamos começando o 12º estudo da série Profecias de Esperança, feito com muito carinho para você e pelos seus amigos, os adventistas. Hoje com o tema, o surgimento do remanescente. Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva. Se tem uma coisa que eu gosto muito de estudar, embora como leigo no assunto, é a etimologia das palavras. Dicionários e livros especializados na origem das palavras realmente causam muita fascinação a quem gosta de ler. O mais curioso é ver como algumas palavras mudam de significado de acordo com o tempo, passando em alguns casos de elogio à desmoralização. Veja, por exemplo, a palavra radical. Hoje, radical significa extremista, esquisito, fanático, alguém que você definitivamente não quer como amigo. Mas antigamente, o sentido era outro. Radical significa raiz, de modo que uma pessoa radical seria alguém com raízes profundas, bem diferente de alguém que é superficial em suas ideias. Curioso, não é mesmo? Nesta próxima lição, você vai ouvir repetidas vezes uma palavra que já não é muito usual na língua portuguesa. Esta palavra é remanescente. E o que seria remanescente? Esta palavra aparece na citação que Paulo faz do profeta Isaías ao escrever: também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 9, 27. É na versão latina deste texto que temos a palavra remanescente ou remanescens, que quer dizer aquilo que sobra, que resta, o que fica para trás. A composição seria remanescens, re, para trás, mais manere, ficar, permanecer. No caso específico do grande conflito ou da luta do bem contra o mal, aquela que estamos vendo nas profecias de Daniel e Apocalipse, a humanidade é sempre definida em termos de quem se alia a Deus ou quem se alia ao inimigo de Deus. Veja, nesta batalha não há meio termo nem neutralidade. Ou somos de Deus ou somos do diabo. O papel do chamado povo de Deus nesse cenário é representar o caráter do Criador entre os homens e mostrar que por mais que o diabo arvore ser o senhor deste mundo, enquanto houver apenas um ou dois que resistam ao seu governo, ele não pode dizer que o mundo é dele. Sendo assim, ele não encontra outra alternativa senão tentar de todas as maneiras aniquilar este povo de Deus. E olha que ele tenta de tudo. Às vezes provoca-lhes o martírio, a perseguição, a humilhação pública, o horror ou, em alguns casos, a sedução. Os que permaneceram fiéis a Deus ao longo da história nem sempre foram a maioria. Pelo contrário, em algumas vezes eles foram poucos, pouquíssimos. Por isso são chamados na profecia de remanescentes ou aqueles que sobraram. Uma de suas características, de acordo com Apocalipse 14, verso 12, é que eles guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Se esse povo fosse totalmente destruído, Deus não teria mais ninguém para representá-lo aqui. E, portanto, 100% da população aceitaria o governo do inimigo e não haveria ninguém para lhe resistir. Mas talvez você pergunte, se Deus é todo-poderoso, para que ele precisaria de um povo para resistir ao diabo? Em primeiro lugar, é importante entender que Deus não luta com o diabo usando todo o seu poder. Se Deus fizesse isso, nem haveria luta, pois a desigualdade entre as partes seria infinita. Embora mantenha a sua digna soberania, o Senhor usa o seu caráter mais do que a sua força para vencer o inimigo. Veja, o diabo acusou Deus no céu de ser um tirano, de obrigar anjos e homens a obedecê-lo como se fossem marionetes em suas mãos. Deus, então, prefere lidar com o mal sem interferir no livre-arbítrio de seus filhos. Isso ele faz a fim de que seja manifesta a justiça de suas ações. Neste caso, é necessário que aqueles que resistem ao governo de Satanás neste mundo o façam por vontade própria e não porque foram obrigados por Deus. Agora, é claro que uma vez optando pelo lado de Deus, essas pessoas podem contar com a força daquele que surge como o leão da tribo de Judá, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Deixe-me dar um exemplo prático para você entender o que eu estou dizendo.
Você sabe que a Bíblia fala muito de oração intercessória, onde pedimos uns pelos outros. Certa vez alguém indagou: não basta que só um ore? Por que eu preciso orar para o meu irmão se ele mesmo pode falar diretamente com Deus? Aí que está o segredo. Imagine Jesus livrando do mal um jovem bêbado ou drogado que nem sabe mais ao certo o que está fazendo. O diabo poderia alegar: ei, Jesus, você não tem o direito de intervir. Ele não orou, não pediu a sua ajuda, portanto não seja um metido. Mas o Senhor o repreende dizendo: você tem razão, Lúcifer, mas apenas aparentemente. Esse jovem de fato não orou, mas a mãe dele está neste momento acordada de joelhos, suplicando para que eu salve o filho dela. Como eu poderia deixar de atender ao pedido de uma mãe piedosa? É claro que a oração de uma mãe não é uma licença para o jovem ficar brincando com sua salvação, usando drogas, apenas porque alguém está orando por ele. Tudo, é claro, tem o seu limite. Mas se ele aproveitar a oportunidade, verá a mão salvadora de Jesus agindo em sua vida graças à oração intercessória feita por sua mãe. Portanto, é assim que Deus age na história deste mundo. Veja bem, ele poderia ter escolhido anjos para pregar o seu evangelho, mas preferiu contar com cada um de nós, isto mesmo, nós, seres humanos falhos, fracos e pecadores. Gente ganhando gente para o maravilhoso reino de Deus. Agora, já que eu falei de povo de Deus, como é que funciona essa história? Teria Deus apenas uma igreja verdadeira em meio a esse volume de seitas e religiões que há no mundo? E como fica aquela história de que todos os caminhos levam a Deus? Bem, para começo de conversa, esse famoso provérbio não está na Bíblia como alguns supõem que esteja. As suas origens datam da Idade Média e de uma mistura artificial que fizeram entre Deus e o Império Romano. Deixa eu contar essa história para você. Esta é uma antiga estrada romana dentre muitas que foram abertas há mais de 2000 anos. Pensava-se naquele tempo que todas as estradas do mundo levariam a Roma. Não é à toa que, na Idade Média, essas estradas receberam o apelido de Miliarum Aurelium, que quer dizer milhagem ou quilometragem de ouro. Aí, em 1391, o poeta inglês Geoffrey Chaucer, autor de vários livros e poesias, escreveu na coleção Liber Parabolarum uma frase em latim que ficou muito famosa. Ele disse: Mille vitae ducunt homines per secula Roman, que quer dizer: as milhares de estradas conduzem os homens sempre para Roma. Daí veio a expressão todo caminho conduz a Roma. Mas a história não para por aí. A Igreja Católica Romana, como todos sabem, tinha e ainda tem a sua sede no Vaticano, que fica na cidade de Roma, onde vive o Papa. Então houve, principalmente entre os beatos, uma adaptação religiosa do provérbio. Como para eles, a Igreja de Roma era a representante máxima de Deus na terra e todos os caminhos levam a Roma, logo, todos os caminhos levam a Deus. E assim a coisa foi repetida e repetida e virou um jargão que dura até os nossos dias. Porém, falando de modo bíblico, é um erro dizer que todo caminho conduz a Deus. Veja bem, quem caminhar para o sul jamais chegará ao norte. Quem só desce para o abismo jamais alcançará as alturas. Preste atenção o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 24. Para o entendido, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno que está embaixo. Mais à frente, o próprio livro prossegue dizendo: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. Toda doutrina que não esteja inteiramente de acordo com a Bíblia é condenada por Deus. E você pode conferir isso em várias passagens, como por exemplo, Evangelho de João, capítulo 17, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9. 1 João, capítulo 4, verso 6. E também 2 João, capítulo 1, versos 9 a 10. Leia com calma cada uma dessas passagens bíblicas e tire as conclusões por si mesmo. Muitos, infelizmente, ainda lutam por placas de igrejas, quando, na verdade, deveriam se empenhar pela busca constante das verdades de Deus que estão na Bíblia Sagrada.
Agora, é importante dizer que isto não significa que Deus não tenha uma organização na Terra. Por isso, nessa lição, você conhecerá como, de acordo com as profecias de Apocalipse 10, 11 e 14, Deus levantaria uma organização para restaurar verdades bíblicas antes exaltadas, mas agora esquecidas. 3 anjos com poderosas mensagens de advertência ilustram o que deveria ser proclamado ao mundo no final dos tempos. Eles advertem para o juízo, para a criação do mundo, proclamam a queda espiritual da Babilônia mística, o símbolo apocalíptico da confusão religiosa que há no mundo, e ainda denunciam a besta que é o anticristo, aquele mesmo poder que impõe a sua marca a todos os habitantes do planeta. Interessante que, embora o Apocalipse afirme a existência de uma igreja remanescente, fiel do ponto de vista doutrinário, ele não incentiva o preconceito, muito menos o orgulho espiritual de achar que somente aqueles que concordam com a fé que eu professo é que serão salvos. Todos têm o direito de achar que a sua igreja é a remanescente da profecia bíblica. Se ele não tem esse direito, por que, afinal de contas, escolheu ser pentecostal ao invés de presbiteriano? Por que é batista ao invés de católico? Agora, o que todos precisam compreender é que, junto com esse direito de achar que a sua igreja é a verdadeira, eles têm o dever de respeitar os outros e, além disso, confirmar pelas Escrituras se essa certeza é realmente baseada na Bíblia ou apenas em tradição eclesiástica. Ademais, Deus tem filhos sinceros em todas as religiões e até mesmo fora delas. Veja bem essa situação. Mesmo sendo o judaísmo o povo de Deus nos tempos bíblicos, Jesus também falou: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Evangelho de João, capítulo 10, verso 16. Em vários momentos, Jesus enalteceu a fé de homens e mulheres pagãos que, em alguns casos, demonstraram mais confiança em Deus que muitos crentes judeus dentro de Israel. Agora veja que curioso. Ao falar da Babilônia mística no Apocalipse, aquela que é o símbolo da confusão religiosa, a profecia diz: sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 4. Esta é uma frase de Jesus, que se refere a um evento ainda futuro. Mas veja, o povo ao qual ele se dirige está em Babilônia, mas ele fala: povo meu, é povo dele. Perceba que Deus não julga as pessoas pela religião em que elas estão, mas sim pela sua sinceridade em responder ou rejeitar a verdade que chegou ao seu conhecimento. Pense nisso. A nossa conversa está muito boa, mas já está na hora de começar o estudo da nossa lição, não é mesmo? Então, como de costume, vamos orar ao Pai Celestial para que Ele possa nos dar o Espírito Santo para o entendimento da sua palavra. Você pode agora orar comigo? Amado Senhor, no sagrado e doce nome de Jesus, suplicamos agora a orientação do Teu Santo Espírito para que possamos entender as belas mensagens da Bíblia Sagrada. Toca em nosso coração e ajuda-nos a cada dia a viver por Ti e ter o desejo máximo de fazer parte do Teu povo aqui na terra. Nós fazemos esta prece em nome de Jesus. Portanto, um bom estudo para você e a gente se vê na próxima lição. Até lá! Profecias de Esperança, com pastor Rodrigo Silva.